Bom dia, pessoal, tudo bem? Então nós vamos fazer mais uma abordagem. Hoje a gente vai estudar a remuneração e o salário, tá? Então estamos ingressando nas cláusulas do contrato de trabalho. Existem duas cláusulas principais no contrato de trabalho. E ambas estão sendo reguladas pelo direito do trabalho, pela CLT, tá? Com intervenções mínimas. Então, é possível que haja qualquer alteração unilateral, bilateral do contrato, desde que não seja para prejudicar empregados, tá? O mínimo a legislação estabelece. A gente vai ver que é até possível uma redução de salários, desde que haja anuência coletiva da entidade sindical. E agora, no período do coronavírus, com uma medida provisória 926, isso em caráter de urgência e valendo, né, provisoriamente, tem sido admitida a negociação de redução do salário e jornada sem anuência da entidade sindical. Mas isso é uma medida excepcionalíssima, tá? Bom, então, quando nós falamos que o direito positivo, né, o direito do trabalho regula essas duas cláusulas de remuneração, salário e jornada de trabalho, nós estamos dizendo que, a rigor, não se pode reduzir, suprimir, filtrar direitos mínimos que a própria legislação estabelece, tá bom? Quando se fala em remuneração, então eu vou começar falando em remuneração e salário, ok? Quando se fala em remuneração, nós estamos falando em gênero, né? Do qual o salário é uma espécie. Então, remuneração é toda verba de caráter retributivo que paga o esforço, a energia física do trabalhador, ok? Essa remuneração, jovens, ela compreende, né, além do salário, segundo a legislação, o artigo 4, 5, 7 e os parágrafos da CLT, a remuneração compreende as comissões, os adicionais, a gente vai ver insalubridade, periculosidade, adicional de transferência, adicional noturno, adicional de horas extras, compreende os adicionais convencionais, é possível que convenções coletivas de trabalho estabeleçam, né? Adicional de produtividade, adicional de assiduidade, enfim, qualquer outro adicional que é criado, né, pelas pactuações de natureza coletiva. E é possível até que se crie no próprio contrato de emprego algum adicional específico, tá? Sempre para prestigiar, favorecer os empregados, não há nenhuma ilegalidade, né, na criação desses adicionais. O que eu quero, a rigor e a princípio, que vocês captem que a remuneração é uma verba de natureza salarial, retributiva, e todos os rótulos, todas as nomenclaturas, todas as espécies de remuneração, né, gerarão incidência de previdência social, recolhimento de fundo de garantia. E essas verbas todas, quer dizer, salário, adicionais, bonificações, integrarão uma base de cálculo para pagamento das férias, do 13º,
do aviso prévio. Então, quero dar um exemplo, a princípio. Toda verba retributiva tem natureza remuneratória e, portanto, é base de cálculo para as outras demais verbas trabalhistas. Vamos imaginar o seguinte: eu recebo um salário de R$ 2.200. Eu trabalho, né, em período noturno, né, entre 22 horas de uma noite e 5 horas do dia seguinte. Então faço jus a 20% de adicional noturno. Eu tenho mais 2.200, mais 20%, eu tenho R$ 440. Então eu tenho R$ 2.660, salvo o melhor juízo na minha conta, R$ 2.660 de remuneração. Esse valor da remuneração é a base do cálculo das minhas férias, do meu 13º, é a base do recolhimento do meu fundo de garantia, né, todos os meses, é o valor sobre o qual incidirá a previdência social mensal, né? Portanto, toda verba de natureza remuneratória, ela gera uma espécie de efeito cascata. Ela está compreendida no cálculo de outras verbas. Tá legal? Bom, então isso é para deixar sedimentado, fixada a natureza jurídica das verbas remuneratórias, né? É uma natureza jurídica salarial retributiva, que significa a mesma coisa. Em última análise, o que eu estou querendo mencionar é que, uma vez que a verba seja remuneratória, o que o empregador está pagando ao empregado é pela energia do trabalho prestado, né? Em condições normais, o salário. Em condições específicas, um adicional noturno, um adicional de horas extras, um adicional de insalubridade. São condições específicas em que esse trabalho é desenvolvido, né? Tudo bem? Tá. Então, definida a natureza jurídica das verbas remuneratórias, nós vamos ao texto legal, onde a gente encontra a definição das verbas remuneratórias, tá? Eu disse para vocês, né, fazer um conceito, né, que o artigo 457 da CLT, ele estabelece quais são as verbas remuneratórias, né? Então, 457, ele é meramente descritivo, ele não esgota o rol, né? Tá? Mas ele teve uma alteração muito significativa. Por quê? Porque antes da reforma, o 457, ele dizia assim: integra a remuneração, o salário, as gratificações, as comissões pagas pelo empregador e os adicionais. Depois da reforma trabalhista, o parágrafo 1º do artigo 457, ele diz assim: integra a remuneração, o salário, as comissões pagas e as gratificações, elas foram suprimidas do da definição de remuneração, jovens. De maneira que só as gratificações legais é que têm natureza remuneratória. Seria possível nós dividirmos, né, as gratificações em gratificações legais, aquelas que estão previstas pela legislação. A mais comum, vocês todos já ouviram falar, é a gratificação de função. Quem trabalha num cargo de confiança deverá receber pelo menos 40% de gratificação de função, que teria, por presunção, o englobamento de verbas
relacionadas com jornada de trabalho, né? Quer dizer, um gerente de um estabelecimento comercial, ele receberia um valor fixo e no lerite de pagamento mais uma gratificação de função de pelo menos 40% sobre esse valor fixo. E aí ele não tem direito às verbas decorrentes de jornada de trabalho. Tá? Isso está previsto no artigo 62 da CLT, depois vocês deem uma olhadinha lá. Essa gratificação legal, ela continua tendo base remuneratória, ou seja, esse valor de 40%, né, do gerente, por exemplo, ele é base de cálculo das férias, do 13º, do fundo de garantia, da Previdência Social. Mas as gratificações, aquelas que são pagas espontaneamente pelo patrão, né, essas não têm natureza remuneratória. Tá? Então vamos imaginar que o patrão esteja muito feliz com o desenvolvimento laborativo do seu empregado e resolve lhe, né, compensar por conta do esforço do trabalho, energia de trabalho, com R$ 200 num mês e R$ 600 lá adiante, no outro mês. Esses valores que a rigor eram considerados, né, verba remuneratória, eles deixam de se fazer presentes no novo conceito de remuneração. As gratificações, portanto, pagas espontaneamente, elas já não fazem parte da natureza jurídica de remuneração. Uma outra constatação importante depois da reforma, que a premiação, os prêmios que, segundo a legislação anterior, faziam parte de remuneração, agora deixam de fazer parte da remuneração, abrindo-se ensejo a um processo de fraude legalizada. E eu explico por quê. Você só premia, como regra, alguém pelo desempenho operoso, pelo desempenho satisfatório de determinada atividade realizada. Então, é possível até que os prêmios sejam pactuados entre patrão e empregado. Olha, desde que você atinja determinada meta, determinado resultado, vou lhe premiar com o valor X. E esses prêmios, eles eram considerados remuneração à luz da legislação anterior, antes da reforma trabalhista. Nada mais óbvio, afinal de contas, não se premia seu ninguém sem que tenha havido angariação de um esforço, né, de energia de trabalho. A partir de agora, os prêmios também deixam de ter ressonância com a remuneração. Se eu, como o empregador, pago prêmios, meu filho quer dar aula também, viu, jovens? Então, só um minutinho. Se há o pagamento de prêmios, novamente voltando, né, ainda que haja uma colheita de esforço de energia de trabalho e que os prêmios sejam habituais, jovens, né, ainda assim não haverá caráter remuneratório desses prêmios. Então poderia, e aí vai toda a lição do que pode significar uma fraude legalizada. Eu posso fazer um salário base, salário da categoria profissional, valor X, e na sequência, né, qualquer outro acréscimo eu posso estabelecer como forma de prêmio. Né? E esse valor do prêmio não será submetido a recolhimento de fundo de garantia, de previdência social, cálculo de horas extras, cálculo de férias 13º, cálculo de fundo de
aviso prévio, casos de rescisão de contrato e etc. Ok? Bom, vamos adiante. A remuneração, por ter um caráter retributivo, ela não compreenderá no seu conceito as diárias e as ajudas de custo. Bom, o que são diárias e ajudas de custo, pessoal? Então, a legislação, ela traz no parágrafo 2º do artigo 457 o conceito de diária e ajuda de custo. Nós vamos verificar que diárias são valores pagos pelo empregador com o objetivo de ressarcir, prestem bem atenção, já não é retribuir, é ressarcir todas as despesas que o empregado realiza por conta do trabalho prestado. Vamos imaginar que o trabalhador, ele demande com despesas, em viagens, porque é um vendedor, combustível, a manutenção do veículo, os pedágios, a alimentação porque está fora de sua cidade, se ele, por exemplo, pernoita em determinado local, então a hospedagem, né? Todos esses valores que ele demanda, desembolsa por conta do trabalho prestado, eles devem ser ressarcidos na condição de viagens, né? Enquanto que a ajuda de custo é o valor que o empregador desembolsará para auxiliar o empregado em despesas com mudanças por conta de transferência. Quando o empregado inicia a prestação de trabalho em Maringá, por exemplo, local de contratação, e depois recebe uma convocação para fazer deslocamento, a mudança de domicílio lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, o valor das despesas com a mudança é enquadrado como uma ajuda de custo, tá bom? E esses valores, eles não compõem a base remuneratória para todos os efeitos legais, ou seja, são verbas de natureza indenizatória. Quero dizer para vocês que essas verbas não são as únicas verbas de natureza indenizatória, né? O direito do trabalho, ele compreende muitas outras formas indenizatórias postas como direito do empregado. Também quero dizer para vocês que não é necessário que o empregado desembolse para depois ter o ressarcimento das diárias e ajudas de custo. Ele pode receber isso do patrão para empregar nas despesas. Então, recebe antecipadamente esses valores para não ter que desembolsar, tirar do bolso, né? Tá? De qualquer maneira, essas verbas mencionadas são verbas de caráter ressarcitório. É como se houvesse uma indenização pelo pagamento dessas verbas e não propriamente uma retribuição por trabalho prestado, tá? Essa é a grande distinção na natureza jurídica de verbas remuneratórias e verbas indenizatórias. Gostaria de falar para vocês também que está compreendida na remuneração o conceito de gorjetas. As gorjetas, jovens, que fazem parte da remuneração, basta que a gente
leia o parágrafo 1º do artigo 457, né? As gorjetas são valores pagos por terceiras pessoas, né? E que se incorporam à remuneração do laborista. Isso é muito importante, tá? As gorjetas, elas se submetem a 3 classificações, subclassificações. As gorjetas podem ser gorjetas diretas. Vamos pensar aí você que gosta de frequentar um bar, né, antes do coronavírus, um restaurante, né? E então, diante do bom atendimento do garçom, diante do bom atendimento do recepcionista, você desembolsa determinado valor, R$50, e lhe retribui por esse bom serviço. Isso é uma gorjeta direta, ok? Mas é possível também que as gorjetas sejam gorjetas indiretas e que são representadas por aquela taxinha de 10% que se cobra na conta, né? E que é muito comum, né, em determinados setores do comércio varejista, como por exemplo dos bares e restaurantes. E há uma terceira modalidade de gorjeta, que é a guelta, que são as gueltas. As gueltas são valores que são pagos por um cliente do empregador, diretamente ao empregado, por metas que esse empregado realiza, né, gerando certo benefício, certa vantagem, gerando lucro ao cliente do empregador. Vamos lá, caso concreto. Pensemos naquele sujeito que é um agente de viagem de uma empresa de turismo, a CVC. O José, ele recebe da companhia TAM, né, uma proposta de que, vendendo passagens aéreas da TAM até o valor de R$200 mil no mês, ele será brindado com um cruzeiro, né, entre Santos e o litoral baiano. Pronto. Esse sujeito, né, ele vai receber de um fornecedor do empregador, né, uma guelta, uma compensação, porque realizou um benefício para o fornecedor, que indiretamente beneficiou o seu empregador, obviamente, né? E essa guelta também é considerada remuneração para todos os efeitos legais. Tudo bem? Então, verificadas as 3 modalidades de gorjetas, nós vamos observar que a Lei 13.419, de 13 de março de 2017, ela deu certos contornos, né, ao Instituto das Gorjetas, né, porque acaba fazendo uma regulamentação de rateio dessas gorjetas entre os empregados, prevê como é que se fará o pagamento dessas gorjetas àqueles que trabalham em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares, tá? Então, basicamente, jovens, né, nós temos o seguinte, ó. As gorjetas, elas devem ser distribuídas mediante negociação coletiva, um ajuste celebrado entre o sindicato patronal e o sindicato dos empregados, né? No caso de ausência dessa norma coletiva,
os critérios de rateio, distribuição, né, e a fixação de percentuais, né, será definida por uma Assembleia Geral de Empregados, que vai ser realizada na forma do artigo 612 da CLT, tá? Em última análise, há uma ressalva de que as gorjetas devam ser lançadas em notas de consumo com possibilidade de retenção pelo empregador. Então, o empregador ele vai fazer a cobrança desses percentuais, né, aquelas chamadas gorjetas indiretas, né, e ele reterá uma parte desses valores, né, para a sua arrecadação tributária, né? Ele pode reter entre 20% e até 33% do valor arrecadado para fazer o recolhimento previdenciário. Quando a gorjeta é espontaneamente dada pelo cliente, então é necessário que a negociação coletiva fixe um valor médio suposto, né? Ainda que eu, como um garçom, tenha recebido mais do que aqueles valores pontuados na negociação coletiva, por exemplo, né? Negociação coletiva fixada entre os trabalhadores de bares, hotéis e restaurantes e os patrões, né, os bares, hotéis e restaurantes, estabeleçam um valor de R$ 500 mensais de gorjetas aos seus empregados, eu posso ter recebido até R$ 1.000, mas o que vai prevalecer é a negociação coletiva. Porque a ideia aqui, jovens, é que haja uma facilitação de meio de prova, né? Que isso não fique, de alguma forma, um aspecto puramente subjetivo, patrão e empregado discutindo valores que teriam sido ou não pagos de clientes a empregados, tá? Então, as negociações coletivas fariam uma estimativa mediana, né, e esse valor estabelecido na negociação coletiva é o que deve prevalecer. Da mesma sorte, não havendo uma negociação coletiva, é uma assembleia de empregados, né, que vai determinar qual seria o valor médio fixado. Mesmo assim, haverá recolhimento de verba previdenciária sobre esse montante, porque afinal de contas nós estamos falando de gorjeta como verba de natureza remuneratória. Remuneratória sempre tem previdência social envolvida, tá? Tudo bem. As empresas deverão anotar na carteira de trabalho, né, e nos olerites de pagamento sempre o salário contratado e o percentual das gorjetas, né, que são pagas ou fixadas. Bom, então as gorjetas farão parte das anotações na carteira de trabalho. O artigo 29 diz que todas as condições especiais de trabalho devem ter anotações na carteira. Tudo bem? E no fim das contas, só para a gente concluir a ideia das gorjetas, há uma súmula, a súmula 354 do TST, que diz assim: as gorjetas cobradas pelo patrão na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, como eu disse para vocês, integram a remuneração do empregado. Quer dizer, tem natureza de verba remuneratória. Só que, nesse caso específico das gorjetas, as gorjetas, não são base de cálculo para o pagamento do aviso prévio, do adicional noturno, horas extras e repousos semanais remunerados. Novamente, ao contrário de todas as outras verbas remuneratórias, né, que
tem base de cálculo do aviso, de quaisquer adicionais, né, inclusive noturno e horas extras, e outras verbas trabalhistas, as gorjetas não incidem no cálculo do aviso, do adicional noturno, das horas extras e repouso semanal remunerado. Ok? Essa é uma definição prevista pela súmula 354, né, em plena vigência. Bom, uma vez que nós definimos, né, o que é que integra a remuneração, o que é que a distingue da ajuda de custo e das diárias, cuja natureza jurídica é de verba ressarcitória ou indenizatória, né? Nós temos então que estabelecer o que é que distingue a remuneração do salário e vamos fazer uma definição de salário, né? Porque a nossa aula tem como tema remuneração e salário, né? Então, a remuneração, como foi dito, ela é gênero. Ela engloba mais do que o salário. Ela engloba todas as verbas de natureza salarial. Em síntese, tudo aquilo que se paga ao empregado por conta de energia de trabalho prestado tem natureza de remuneração. Tudo aquilo que se paga ao empregado com o objetivo de ressarcir, de indenizar o empregado por despesas que efetuou ou efetuará por conta do trabalho realizado. Afinal, os riscos da atividade, nós já vimos, artigo 2º da CLT, correm exclusivamente às custas do patrão. Então, isso tem natureza indenizatória e não faz parte da remuneração. Sintetizando, integram a remuneração salário, né, stricto sensu, é a retribuição da energia de trabalho prestado em condições normais, os adicionais, que podem ser adicionais legais são os previstos na legislação, vamos lá, cada um deles. O artigo 59 da CLT fala que as horas extras, aquelas prestadas além da 8ª diária e da 44ª semanal, serão remuneradas com um adicional de no mínimo 50% superior ao valor de uma hora normal. Tá? Então, horas extras, 59. Depois, adicional noturno. Adicional noturno, que tem previsão no artigo 70 da CLT, preverá que o empregado que trabalha entre 22 horas de um dia e 5 horas da manhã do dia seguinte deva receber 20%, né, sobre cada uma das horas noturnas realizadas. Mas, vamos adiante, o artigo 192 especificamente, dirá que aqueles laboristas que prestam serviços em atividades insalubres, aquelas cujo contato, seja com agente químico, agente físico ou biológico prejudicial à saúde, terão, de acordo com o prejuízo à saúde, mínimo, médio ou máximo, 10, 20 ou 40% de adicional. O valor desse adicional, 10, 20, 40%, incidirá sempre sobre o salário mínimo, a menos que a negociação coletiva preveja alguma coisa melhor. O 193 da CLT traz o adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade é aquele que se paga ao empregado que se coloca, em risco a vida. Então, ele corre o risco à vida porque está em contato com uma função altamente nociva à própria vida.
Um choque elétrico a 440 Hz, né? Volts, volts, perdão, Hertz, né? É, é auditivo, né? Tá, volts. O, o sujeito que está em contato com inflamável, com explosivo, com o motoboy, tá? São algumas das circunstâncias que geram adicional de periculosidade. E o último adicional legal é o adicional de transferência, previsto pelo 469 da CLT, né, cujo percentual é de 25%, desde que as transferências sejam feitas de domicílio, quer dizer, de residência. Eu morava em Maringá, agora morarei em Campo Mourão, por força do contrato de emprego, né, e que sejam provisórias as transferências, porque transferências definitivas não geram adicional. Adicional é mês a mês, tá? Nessas circunstâncias, né, os adicionais deverão ser pagos e, portanto, quaisquer adicionais têm natureza remuneratória. Também verificamos que é possível a fixação, a criação de adicionais presentes em negociações coletivas. No acordo coletivo de trabalho, que é aquele pacto feito entre o sindicato dos empregados e o patrão, e nas convenções coletivas de trabalho, que é o pacto feito entre o sindicato dos patrões e o sindicato dos empregados. Tá? São dois adicionais, são muito comuns, né? Adicional por tempo de serviço, vocês já ouviram falar em anuênio, biênio, triênio, quinquênio, né? Tá? O adicional por produtividade, quanto mais se produz, mais aquele empregado produz, mais ele recebe o adicional. E o adicional de assiduidade, que é aquele adicional que se paga para evitar faltas injustificadas, né? Tudo bem? E seria até possível que o contrato individual de trabalho criasse um adicional, né? O que é mais favorável e mais benéfico aos empregados abunda, acresce ao contrato de emprego, né? Dissemos ainda que as gorjetas fazem parte da remuneração, embora as gorjetas elas não estendam a base de cálculo a todas as verbas. Depois leiam novamente a súmula 354 do TST. As gorjetas não incorporam a base remuneratória para o cálculo do aviso prévio, nem as horas extras, tampouco os repousos semanais remunerados. Menos ainda o adicional noturno, tá bom? E vimos que a premiação, os prêmios que outrora eram considerados remuneração, passam a ter natureza indenizatória. Isso é só uma mágica que a legislação cria, né? Porque não é possível que se pense numa premiação que não seja para retribuir energia de trabalho, né? Você não teria nenhum sentido incorporar um prêmio a uma natureza indenizatória, mas o direito do trabalho não fez nenhum sentido aqui, tá? Ele incorpora prêmio como verba indenizatória. E aí, recordem-se daquela ideia da fraude legalizada que eu mencionei para vocês, né? Também as gratificações convencionais já não têm natureza de verba remuneratória, o que eu acho profundamente lamentável. Às escâncaras, o legislador cria, né, um obstáculo, ele transmuta uma natureza jurídica. Esse é o momento, jovens, o chamado momento da pós-verdade, que não existe mais natureza em absolutamente nada, né? As palavras, elas podem conter qualquer coisa, é isso que foi feito com o direito do trabalho na atualidade. Bom, estabelecida a verba remuneratória, né, o seu rolzinho,
Nós também falamos do parágrafo 1º do parágrafo 2º do artigo 457 da CLT, né, definindo o que seria a verba indenizatória. É aquela que visa indenizar, ressarcir e não retribuir energia de trabalho, evitar prejuízos ao empregado, né? Não é possível imaginar que o empregado, né, ele arque com os riscos da atividade econômica que deve incumbir exclusivamente ao seu patrão. Por isso, o caráter ressarcitório da verba. E nessa medida, a diária e a ajuda de custos estão ali catalogadas, arroladas. Antes da alteração legislativa, que da reforma trabalhista, nós tínhamos no ordenamento jurídico um limite para o pagamento dessas diárias e ajudas de custo. O limite era de até 50% sobre o valor do salário. A partir da reforma trabalhista não há mais limite. Ou seja, se o sujeito desembolsa valores indenizatórios, né, passagem de avião, hotel, alimentação, despesas de manutenção do veículo, pedágio, telefone, etc., né, cujo valor é superior ao valor do salário, né, será mantido esse valor como natureza indenizatória pura e simplesmente. Tá bom, jovens? Então, essa aula nós fizemos uma divisão entre a remuneração e o salário, né? Explicamos a distinção entre a natureza jurídica de ambas as verbas. Na próxima aula, nós então prosseguiremos falando do salário. Então, me proponho estudar com vocês as modalidades de salário, o salário em espécie, o salário in natura, o salário misto, o salário fixo, o salário variável. Depois a gente vai ver o que é que está compreendido na classificação do salário in natura, o que o legislador ele elimina como salário in natura. Faremos um estudo do 458 e dos seus parágrafos, tá? E a gente fala nos princípios protetores do salário, sobretudo no princípio da isonomia, e terminamos com a equiparação salarial. Tudo jóia? Então eu agradeço, penhorado, pela atenção. Eu vou publicar o vídeo aí no lugar específico. Vocês terão acesso ao site da faculdade e respondo aquelas duas questões que estão formuladas por lá. Um grande abraço, até a próxima.